Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje, para bater um papo sobre contar histórias, compartilhar histórias do bandejão. Quem nunca, né? Quem nunca passou um perrengue ou teve uma história boa ou ruim, ou não tão boa, ou mais ou menos boa, de frequentar bandejão? Pode ser na faculdade, pode ser na escola, pode ser no trabalho, em qualquer lugar. Sempre tem o famoso bandejão e a famosa culinária de bandejão. Então vamos bater um papo sobre isso hoje aqui. E aí, para incorporar essa aula de culinária hoje aqui no Meu Café Primeiro, estamos aqui, galera, Elton, Samuca, tudo bem aí, galera? Boa noite, bom dia. Hoje o programa é culinário. Nós estamos imergindo no universo culinário corporativo e suas aberrações. Fala, galera, Samuca na área. Bom, como o bandejão não é da minha época, o máximo que eu vou poder fazer hoje é dar dica mesmo de receita. O bandejão não é da sua época? O bandejão é aquele de metal com as forminhas já pré-moldadas dentro dele? Na minha época, não, imagina, cara. Quando eu cheguei já era pratinho, talher. Jamais passei. Aquele bandejão que você tinha o lado que um era feijão, arroz, alface, e que quando você pegava na mão, o feijão andava pro lado e aí ia em cima da salada. Jamais, não passei por isso. Isso, aí é verdade, né? É o típico bandejão de escola americana, né? De filme americano, né? Que geralmente tem um cara com uma âncora tatuado e fumando um cigarro com uma concha gigante e jogando a comida, tipo a escola dos Simpsons, né? Dali pra... A gente não pode esquecer também, né? Que são importantes também, além dos bandejões, os caiduros, né? Aquela galera que não tem um restaurante, mas que geralmente come em algum lugar próximo da empresa, né? Ou do escritório, né? O caso. E que também são lugares de culinária bastante peculiar. Requintada. O caiduro é o similar do sujão, Elton? O caiduro, né, no universo dos bandejões e comidas de escritório, né? Qual que é, na verdade, a grande filosofia que eu acho desses restaurantes, desses lugares, né? Comer muito, não necessariamente com qualidade, né? Maximizar o seu dinheiro, né? O seu vale-refeição, no caso, né? Eu, por exemplo, trabalhava em São Paulo, no escritório, quando trabalhava lá, e a gente tinha o mesmo lugar que a gente tomava café, a gente almoçava, né? Era um bar que tinha do lado da empresa, né? E aí o rapaz estava lá de manhã, a gente comia geralmente. Em São Paulo tem muito, não sei agora com a pandemia, né? Mas tem muito hábito, o pessoal tem muito hábito de tomar café na padaria ou no bar, né? Ou pra porta da empresa, né? Você sai muito cedo, né? Por conta do transporte, é meio complicado. Daí você chega e perto da empresa toma um café ali. Tem gente que pede uma coisa um pouco mais leve, tipo um X-Egg, logo 7 horas da manhã. Outras pessoas como eu só tomavam um cafezinho e tal. Tinha o chapeiro, a famosa chapa. E aquela chapa que... Geralmente a chapa, ela tem a idade do restaurante, né? O cara abre o restaurante e depois nunca mais ele limpa a chapa, né? Ele só... É isso. Não só tem a idade, como ela nunca foi limpa, é isso aí. Ele só passa aquele paninho cheio de óleo no fim do dia e... Exato. E aquele é o segredinho, né? Como falava o Jô Soares, né? Aquele ali é o tchanzinho, né, do restaurante e tal. E o almoço é a mesma coisa. E a famosa feijoada, né? Segundo um rapaz que trabalhava comigo, se você quer comer uma feijoada original, você vai na inauguração do restaurante, porque ela nunca acaba, né? Ela é como se fosse um buraco negro. Então eles vão só requentando e completando. E isso é bom pro sistema imunológico das empresas, das pessoas e tal. Às vezes, né? Nem sempre. Deve fazer bem. Até porque o caldo só vai engrossando. Aquela carne que tá ali faz 10 dias, derreteu, aí bota uma carne nova em cima e vai embora. Já viu? Você que gosta de culinária, fica por aí que esse assunto vai ser bom, hein? Palmeirinha que se cuide. Tá uma ferrada, cara. Beleza, vamos nessa então.
Vocês diriam que tem ramificações do bandejão? Tem uma hierarquia de bandejão? Por exemplo, o que o Elton falou aí agora no começo. Tem o bandejão em si, que é o oficial. Aí você tem o caiduro, que é um anexo do bandejão, né? Você tem uma opção, é o plano B. Aí você tem o sujinho ou o sujão, depende da região. Que já eu acho que talvez está no paralelo ali, é o parceiro do caiduro. E você tem o copo sujo, que é o lugar que só vende bebida, não tem comida. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, hein, cara, mas faz sentido, né? Você vai indo que é tipo, sei lá, um buraco negro, né, cara? Sempre vai ter um pior, né? É que geralmente, né, as empresas ficam numa zona industrial, e numa zona industrial geralmente ela tem indústrias. Então você acaba ficando limitado ao número restrito de estabelecimentos e mesmo até da empresa. Às vezes, dependendo do horário de almoço, logística, é quase impossível você sair da empresa para almoçar. Então você está sujeito a ter que fazer aquela comida, né? E eu já vi em alguns momentos as pessoas até fazendo disputas de várias empresas. Que o bandejão onde eu como é melhor, porque lá tem frango. O meu tem carne uma vez por semana. Então, ainda rola treta ainda entre o pessoal, né? Uma certa disputinha. Não, porque lá o pessoal nunca morreu, ninguém nunca morreu comendo no bandejão. Anticorpos. Eu lembro nos tempos áureos, né? O povo falava, não vou comer aqui na fábrica hoje, não. Vou comer lá no sujinho, lá. Como se fosse uma diferença tremenda, né? Isso é uma forma também de referência quando você recebe visita na empresa, né? Seja um auditor ou mesmo um fornecedor, enfim. Revela duas coisas: a qualidade do estabelecimento local, dos locais, e o grau de amizade ou inimizade, né? O quanto você gosta daquela pessoa que está visitando. Porque eu já cheguei a visitar algumas empresas e como cliente, fornecedor, e aí o pessoal leva no bandejão com o maior orgulho. Realmente, cara, de fato, uma comida muito boa, muito gostosa e tal. E já fui levado para lugares suspeitos que eu acho que a galera fez de propósito. Tipo, Lazarento, hoje você vai comer, hoje não vou matar você. Sabe aquele desconto que você pediu? Nós vamos dar pra você. Então eu já vi as duas coisas. Mas sabe o que você falou agora? É a verdade, Elton. Cara, nunca tinha pensado nisso, mas o bandejão, quer dizer, se você leva o seu visitante ou o seu cliente para comer no seu bandejão, é um sinal que ele é bom. E quando você não tá muito confiante do bandejão da casa, você leva ele comer fora. Isso é real, cara. Eu me lembro de toda empresa que eu visitei, que a pessoa fala, não, vamos comer. E as pessoas nem cogitam em comer fora, né? Sempre dentro da empresa. E são restaurantes maravilhosos, tem comida japonesa, tem pastel, tem lanche, tem o prato do dia. Era, você falou um tópico. A única empresa que eu trabalhei que tinha bandejão, uma empresa aqui de Sorocaba, e de fato a comida não era ruim, não. A comida era boa por uns tempos. Depois o negócio começou a dar uma decaída. E tinha. A única coisa é que a mistura era restrita. Eu vou explicar por quê. Tinha a quarta-feira da almôndega. E a almôndega era gostosa, cara, uma almôndega com molho assim. E tinha alguns elementos, aliás, teve um elemento, que eu não vou citar o nome aqui pra gente não expor, que se gabava de ter comido em uma quarta-feira mais de 40 almôndegas. Então o cara ia lá e só pegava a almôndega. Deste dia em diante, havia uma pessoa que colocava a mistura no seu prato, né? E sim, remetendo aos antigos bandejões. Na verdade, eu acho que era por isso que antigamente era uma pessoa servindo, né? Então, pra dar uma certa limitada nesses elementos prejudiciais. Aí colocava 2 almôndegas. Eu posso pedir mais uma? E a pessoa colocava olhando feio pra você. Então, geralmente não pedia mais. Então, era 2 e acabou. E eu me lembro que esse restaurante, cara, tinha acho que umas 2, 3 opções de mistura. Tinha uma área que era só de comida light, né? Era legal. Mas eu tinha uma raiva tremenda, cara, quando tinha 3, 4 opções e o cara chegava e pedia um ovo, cara. Pedi ovo no bandejão. Mas eu vou explicar por quê. Porque o ovo do bandejão, não sei porque, se alguém já teve oportunidade, não é um ovo frito no óleo com todo aquele... É um ovo poché, cara. Do francês poché. Que é um ovo que ele não é nem frito nem cozido. Ele é tipo o peru da culinária. ele é o petit gâteau do ovo. Ele é duro por fora, você corta e sai o recheio. Que tipo... É aquela história do peru, né? Que tava conversando, né? O urubu com o pavão, né? O pavão, a ave mais bela, daí o reclamando que não voava. Aí o urubu... Não, mas eu sou muito feio, mas eu voo muito bem. Aí tiveram a brilhante ideia de se acasalar, para gerar um ser maravilhoso. Na verdade, isso é o peru, que não voa e é feio que é uma desgraça. Então o ovo poché é isso, é o peru do bandejão.
E fora os pratos típicos, né? Falava, né? Sopas e... Tem uma sequência... o Fernando falou, é o enxurrado de cemitério. Não, mas é assim, tem uma sequência, né? O bandejão, seja ele de qualquer lugar, seja da empresa, da escola, existe uma sequência a ser respeitada. Que assim, você chega... Primeiro que a sequência a longo prazo, vou explicar o que já tem a sequência a curto prazo. A sequência a longo prazo é assim: a empresa fecha o contrato com um bandejão novo, é uma empresa terceira, um caso hipotético. Aquela empresa é maravilhosa, cara. Nos primeiros 6 meses a comida é maravilhosa, todo mundo sorri, atende você bem, tem eventos de Páscoa, né? É lua de mel, tem eventos de Natal, e no Natal tem lá sobremesa super especial, o Papai Noel vem dar balinha na mesa dos funcionários. É igual aqueles conflitos de igreja, né? Todo mundo abraçando o leão, feliz. Isso, aí no começo é tudo maravilhoso, né? Aquele clima de que, nossa, agora esse restaurante aqui, e você leva os clientes para comer lá, tudo fantástico. Com o tempo, a coisa vai se degradando. Eu não sei qual é a causa raiz. Se é gestão de contrato, se é briga interna, se é repasse de preço, o que é. Mas a coisa vai degradando e depois de 6 meses pra frente ela começa a se arrastar, né? Você começa a fechar as opções, as pessoas já não sorriem tanto, se pá, falta prato e talher, você tem que esperar voltar. E a lua de mel acabou, mas não é a lua de mel de um casamento que vai ficando normal, vai ficando ruim, tá indo pro divórcio. Esse é o processo a longo prazo. E o processo a curto prazo é aquele que na segunda-feira começa com a picanha. Na segunda-feira você já tem o bife em tira. Na quarta-feira, eu falei segunda e terça, certo? Vou voltar. Na segunda-feira você tem a bife de picanha. Na terça-feira você tem o bife de tira. Na quarta-feira você tem carne moída ou panqueca. Na quinta você vai ter croquete. E na sexta vai ser sopa de alguma coisa. Ou comida francesa, né? Resto de ante, né? O famoso resto de ante. Tem uma sequência lógica no cardápio, né? Tem, mas ela não tem vínculo nenhum, né? Um dia com o outro. Mas, ó, você tava falando da qualidade ao longo do tempo, né? Normalmente é assim, né? Eu vi N trocas de fornecedor, né? Que eu fiquei... Cada vez que eu trocava um fornecedor, realmente, vinham aquelas promessas, tudo mais, e realmente mudava. Você fica, caraca, velho, né? Que animal. E assim, tudo depende do contrato, porque a mesma empresa que tem um puto de um negócio bacana numa empresa, vai ter um negócio diferente na outra. Então o contrato é o que rege. E aí o grande problema é que tudo sempre é produtividade e redução de custo. Então ele flui bem nos primeiros meses, porque a coisa está indo bem, o fornecedor vai, aí começa a aumentar preço, o fornecedor também começa a querer restringir, né? E aí o pior de tudo é quando você vai renegociar o contrato, que normalmente é anual. E esse é um momento crucial, onde vem todos os cortes, era picanha, então, cara, vai ser colchão duro, né? E assim por diante. Então são fases e etapas até que você tem que fazer uma nova troca de fornecedor, porque aquele já não te atende mais, mas é você que fez um contrato idiota. Empresa de restaurante, terceiros de restaurantes dentro de empresa, parece relacionamento de jogador de futebol com o clube. Quando o cara chega, é festa no estádio, nossa, vai salvar todos os títulos do mundo agora, depois de 6 meses, Acho que acontecem umas negociações muito duras, né? E isso é uma coisa que você nunca deve brigar, jamais. Com a pessoa que cuida da sua internet é a pessoa que faz sua comida, cara. Mas jamais. Pecado pra vida. Porque, e eu acho que a empresa tem que pensar também, o lado também, né, da felicidade dos funcionários, porque hoje eu trabalhava, aconteceu isso. Ele não chegou a mudar de empresa, até porque eu fiquei um período muito curto, fiquei 2 anos lá. Mas, assim, o nível, se você vê o gráfico de qualidade, era... E se você visse os indicadores de desempenho pós-almoço, eram terríveis. Porque a gente ia trabalhar, tinha dia que nem um baiacu inchado de tanto salitre com...
tinha uma máquina de antimorfética, refrigerante era à vontade. Mas era que nem a barraca de suco do Chaves, cara, porque tinha cor. A gente fala, qual cor de refrigerante você pegou? Porque sabor era tudo igual, era uma água química. Não sei se vocês têm um episódio chegou um dia lá que teve um episódio do Simpsons que ele colocou uma cama elástica no quintal e moeu todas as crianças, né, de Springfield. E teve um dia que eu não sei o que os caras colocaram, cara, na comida, que assim, no outro dia, na tarde, ninguém conseguia nem se mexer, gente. Tá todo mundo... Então, é isso porque antes de eu entrar, havia aí, nós temos uma coisa que havia muito antigamente, né? Níveis diferentes de restaurante de acordo com o cargo da pessoa. Então, por exemplo, gerentes, supervisores e afins comiam uma comida, geralmente era um cardápio que a pessoa escolhia, né? E nós, réis mortais, comíamos, né, junto com o pessoal que remava, né? Aí depois isso acabou, né? Acho que não existe isso mais e tal. Não que a comida fosse aquele salto de qualidade, mas, né, dava-se a entender, pelo menos, né? Um dia eu queria, se eu tivesse nessa época, dar uma beliscada no cardápio do chefe, só pra ver se tinha diferença, né? É só o fator psicológico da expectativa. Exato. Mas coincidentemente, essa foi uma das histórias que eu anotei aqui que eu queria realmente abordar, né? Quando eu comecei, lá em 98, né, a trabalhar na indústria, a minha empresa era exatamente assim, cara. Você tinha, na verdade, 2 horários de refeição, né? O primeiro horário de refeição era pra gente, né, pra peãozada, vamos falar assim, e a comida era servida no bandejão, literalmente, aquele de aço inox lá, todo com as cavidades e tralalá, né? E esse horário de refeição era até um determinado horário, não me lembro exatamente agora, tipo meio-dia, né? Então, toda peãozada tinha que almoçar até meio-dia. Daí pra frente, a gente não podia mais comer. Aí era só a chefaiada, igual a gente exatamente falava, esse era o termo. E aí mudava até a bandeja, porque desse horário pra frente não era mais o bandejão, era aquela bandejinha toda retinha, né? Com prato, com um pratinho para sobremesa, tal. Então você via que a discriminação era muito grande, né? Isso depois de, sei lá, 2 anos que eu estava nessa empresa, tudo mudou, aí unificou a comida, unificou o modelo de servir, os próprios horários, mas era assim, cara, e infelizmente era assim. Você falou um tema bacana, cara, sobremesas, cara. Sobremesas, geralmente uma gelatina ou um manjar, né? Acho que há relatos de pessoas que comeram e sobreviveram. Eu não conheço ninguém. Eu conheci gelatinas que eram como o suco que você descreveu. Ela mudava a cor, mas o sabor era o mesmo. Era o mesmo. Claro, a gente brinca e tudo. Havia um certo exagero também, né? A galera também, né? Era a nossa válvula de escape, né? Eu lembro que onde eu trabalhava, a gente era mais ou menos isso também, Samuca. A gente tinha a divisão, e aí não dividiu, mas tinha horários diferentes. A gerência almoçava junto almoçava no horário separado, era a mesma comida, e daí depois o pessoal que remava, a gente, o cara lá desligava o chicote, a gente ia almoçar. Só que passou um tempo, até por uma política da empresa, começou os supervisores da área a almoçar juntos com seus funcionários, né? E aí acabou o almoço, porque o único momento que você tinha para falar mal do seu supervisor era aquele, ele almoçava junto com você. E você não poderia nem reclamar da comida, né? Porque dependendo, assim, do supervisor, ele achava que era uma crítica a ele, né? Porque, enfim, a estrutura da empresa e tal. Caraca. Exatamente, né? Mas olha, a primeira história que eu tenho, você vê que bandejão, ele é histórico, a gente é doutrinado pra isso. A primeira história que eu me lembro de bandejão pra mim era a merenda da escola, velho, né? Aquela fila enorme, um dia era macarrão com salsicha, arroz com frango, o suquinho, um copinho plástico. Então essa é a primeira experiência que eu tenho com bandejão. Eu também, cara. E o menu era o mesmo? Eu lembro que os anos que eu estudei no Estadão, lá em Sorocaba, saudoso Estadão de Sorocaba. As refeições eram como que era? O macarrão com salsicha, era o arroz com frango, tinha o macarrão com sardinha, tinha
E o dia que a galera pirava era o dia que tinha Toddy com bolacha maisena. Opa, que você molhava a bolacha maisena no Toddy, né, velho? Esse era o dia top. Esse, inclusive, é um chocolatado muito bom, que você vê que perdura até hoje, inclusive, né? Vamos deixar aqui o link para vocês comprarem onde ver. Por favor. Como o tema hoje é culinária, né? Talvez a Toddy queira patrocinar, fazer a sua colaboração. A gente bota até as vaquinhas dançando no site, se quiser. A gente faz as vaquinhas dançando, a gente faz, inclusive. Não, mas realmente, cara, a comida era bem padrão, né? Cada dia, você sabia, puta, hoje é segunda, hoje é arroz com frango, né? Na verdade, você não se organizava pelo dia da semana, assim, pelo cardápio do dia, né? Então, ao invés de falar segunda-feira, não, hoje é o dia do arroz com frango. Hoje não tomo nem café. Sexta-feira geralmente era um prato mais clima de final de semana, até um lanche, né? Um lugar que eu estudava tinha um hot dog, um cachorro quente. Salsicha, era salsicha e pão, né? O básico. Salsicha e molho de tomate. Americano, né? Molho de tomate. E era o dia da sexta, então a gente todos felizes e tal, né? Tinha alguns salgados também. Mas daí tem as cantinas, né? Que onde a gente estudava na faculdade tinha a cantina da Dona Tereza, saudosa Dona Tereza, tinham salgados e tal. E quando eu estudei, fiz publicidade também, fiz na PUC lá em Campinas, tinha uma cantina, mas não era legal que nem a da Facens, não. A cantina na escola que tem o bandejão, ela é a aula de capitalismo na sua vida. Você não quer comer isso aqui, vai lá e paga mais caro, vai comer aquilo lá, Aí você começa a sofrer o baque já. Vai sendo doutrinado já. Ali, acho que é a primeira experiência que a criança tem sobre divisão de classes, né? Porque tem um coleguinha que compra o lanche, né? Então, essas coxinhas, né, de cantina são... É que nem coxinha de rodoviária, né? Que você chega, né? Essa coxinha de hoje não é de ontem. Como que eu faço pra comer uma coxinha de hoje? Vem amanhã. Então é impossível isso. A minha segunda experiência com bandejão foi quando eu estudei em Londrina, na UEL. E eu lembro que lá tinha o refeitório, né? Era um refeitório gigante, cara. O UEL tinha, se não me engano, na época, posso estar muito louco com o número aqui, mas tinha uns 10 mil estudantes que passavam um dia no campus. E daí a gente pegava uma senha, eu lembro, acabava a aula, sei lá, 11h30, 11h40, ia lá, pegava uma senha no refeitório e às vezes esperava 1-2 horas para chamar a sua senha. Ficava lá um número na porta, né, quem podia entrar, e esperava 1-2 horas, aí chamava a senha, a nossa galera entrava. A turma da sala tava todo mundo junto, pegou a senha tudo meio perto, né? Entrava todo mundo junto. E o famoso, o prato famoso do bandejão da UEL era o bife 007, que é aquele bife que ele é frio, durão e tem nervos de aço. Caraca. E daí a gente pegava, cara, era impossível cortar o bife com o talher do refeitório, era impossível. Geralmente é de plástico, né? Eu não lembro se era de plástico, acho que era de metal mesmo, mas a faca era muito cega ou o bife que era muito, muito bravo. E algumas vezes o bife era tão mal passado, se você gostava de carne mal passada, era perfeito. Que você conseguia ver alguns cortes da carne, tinha aquele carimbo azul do frigorífico, sabe? Que veio na peça da carne. Então você conseguia ver o carimbo azul em cima da carne, a gente brincava, falava, você pegou o bife com carimbo, vai lá pegar outro de graça. Mano do céu. Então, o bife 007 carimbado era a experiência máxima da culinária lá na faculdade. Achei, olhando pelo outro lado da moeda, né? Hoje eu trabalho numa outra empresa, não é para fazer propaganda nem puxar o saco, mas a gente preza muito por algumas coisas que a gente chama de básicos, né? Então, por exemplo, vestiário, o ambiente de trabalho salubre, o refeitório, né? E a gente não fala nem a questão do espaço, a gente fala, cara, você tem um lugar respeitável, decente para você comer, uma comida bacana, porque a gente fala o seguinte, velho, se as pessoas estão trabalhando e elas estão preocupadas, puta, será que a comida vai ser boa? Será que a comida vai ser ruim? Exatamente o que o Elton trouxe, né? Puta, acabou de sair da comida, a produtividade vai lá embaixo porque a comida era horrível. Na verdade, é burrice, porque as pessoas vão ficar putas antes do almoço, elas vão comer, elas vão ficar mais putas ainda, porque a comida tá uma desgraça. Então, investir numa comida bacana, aquele momento seja bacana,
é inteligente, então a gente busca realmente isso, né? E muitas empresas fazem isso, né? Pelo menos hoje em dia, creio que algumas ainda não, né? Mas apesar disso tudo, quando eu olho para trás, acho que talvez as melhores histórias foram no restaurante, né? Dos perrengues que a gente passou, o momento mesmo, né? Apesar do desastre da comida, acho que aquele momento de confraternizar, de poder comer com a galera, era sempre muito divertido, né? Então, o bandejão é história, né? E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucafeprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também para você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.